Você tem medo das situações que estão se apresentando neste momento, das crises políticas, da violência no mundo, em termos globais, inclusive, das notícias fakes, das grandes mentiras que estão sendo impostas à humanidade neste momento? Então, eu vou contar a você qual é o verdadeiro termo. Você já ouviu falar na OpenAI? Open Artificial Intelligence é um recurso utilizado por computadores e robôs para fazer uma pesquisa em tudo que existe de informação no mundo e disponibilizar essa informação a quem se interessar. Isso é chamado de inteligência artificial. Pesquisei através desse recurso e vou contar a você qual é o verdadeiro termo. No ano de 1798, um cientista chamado Thomas Robert Malthus, que era um economista inglês, criador do conceito de demografia, nos mostrou que o mundo estava crescendo de uma forma absurda e que ele só tinha condições de nutrir o povo, de alimentar o povo, até o nível de 10 bilhões de pessoas. Passando de 10 bilhões, não haveria comida suficiente para os que aqui estivessem. Segundo os estudos que ele realizou, quando dobrasse a população da Terra e atingíssemos 10 bilhões de pessoas, não haveria, dentro do nosso planeta, condições de gerar alimentos que pudessem nutrir mais do que 10 bilhões de pessoas. E acontece que, e agora que vem o debate, se nós passarmos de 10 bilhões de pessoas, haverá miséria total, famina, que é a fome, no mundo inteiro. E não haverá condições de alimentar a não ser as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro. Então, será grande desgraça para a humanidade. Esse é o verdadeiro tema. Pesquisei para saber se esse fato era verdadeiro. E a inteligência artificial me informou que em torno de 1800, mais ou menos na época em que Malthus chegou a essa conclusão, havia 1 bilhão de pessoas na Terra. Apenas 1 bilhão. Só que de 1800 a 1900, em apenas 100 anos, dobramos o número de pessoas na Terra. Passamos a ter 2 bilhões de pessoas sobre a Terra em apenas 100 anos. E o que é pior, passamos a crescer em número muito mais rapidamente. Entre 1900 e 1960, a população da Terra atingiu 3 bilhões de pessoas. Isso em 1960. Agora, o que aconteceu de 1960 até 2011? Atingimos 7 bilhões de pessoas. E agora, em 2023, já estamos em 7,8 bilhões de pessoas. Note que, desde a origem do mundo até a época de Malthus, havia só 1 bilhão de pessoas sobre a Terra. Em 100 anos, isso duplicou. Desses 100 anos que culminou em 1900 até 1960, triplicou. E de 1960 até 2011, chegou a 7 bilhões de pessoas. E agora, em 2023, estamos em 7 bilhões e 800 mil pessoas no mundo. Isso é uma catástrofe. O mundo está em quase 8 bilhões de pessoas. O que isso significa? Significa que em 10 anos ou pouco mais, atingiremos a marca de 10 bilhões de pessoas, que é o terror que Malthus explicou para nós já antes do ano de 1800. Então sim, aí vai surgir a miséria e a fome a nível global. Eu não estarei por aqui, tô velho, nem sei se vivo mais 10 anos. E alguns de vocês também não, mas a maioria vai viver. E o que é pior, essa situação de miséria e fome global pode não afetar a mim e aqueles que vão morrer até daqui a 10 anos, mas vai afetar os meus filhos, os meus netos, os seus filhos e os seus netos. Esse é o verdadeiro terror. Tudo que você tinha medo até agora é bobagem.
comparado a esse estado de coisas que vai ocorrer entre 10 anos ou um pouco mais. E o que é pior, não sou só eu e você que tem essa informação. Os governantes das nações têm essa informação com muito mais detalhes e com muito mais profundidade. Aí surgem as notícias fakes, afirmando que as vacinas foram criadas para matar grande parte da humanidade, dizimar muito do povo do mundo e assim permitir que os sobreviventes tenham alimentação suficiente para poder sobreviver. Isso são notícias fakes. Não há nada que confirme isso até este momento. Eu não acredito que governantes éticos permitam que isso aconteça. Infelizmente, há governantes corruptos, há governantes antiéticos, há governantes com interesses podres. Então, isso é possível de acontecer. Será que os governantes conseguem dizimar parte do povo do mundo se não forem éticos? Sim, conseguem. Já existe tecnologia para isso neste mundo. E vou falar sobre isso agora. Os robôs da inteligência artificial me informaram que existem microchips, chips de silício, também conhecidos como nanochips, que foram criados a partir da nanotecnologia. Para quem não sabe, a nanotecnologia cria instrumentos, chips e outros equipamentos que são tão pequenos que eles são menores do que a bilionésima parte de 1 centímetro. Quem me informou isso foram os robôs da inteligência artificial. Eu desconheci esse fato. E isso é um temor. Esse tamanho de nanochip cabe perfeitamente com sobra dentro da agulha de uma seringa de injeção. Isso é fato, não é opinião. Embora a nanotecnologia ofereça muitos recursos úteis para a humanidade, é preciso lembrar que também oferece recursos para que o mal vitime a humanidade. Já são utilizados esses recursos hoje na área da saúde, na área da alimentação, chips colocados em pets, animais de estimação, para que se localizem quando eles desaparecem. E há até uma ameaça que já foi citada na Bíblia de que esses chips seriam colocados em todos os seres humanos e que seria o fim da humanidade. Claro que não é dito a palavra chip, porque essa palavra não existia naquele tempo, mas é mencionado na Bíblia. A grande questão é que essa tecnologia que está disponível para os governantes de muitas nações, tanto pode ser usada para o bem quanto para o mal, como tudo na vida, né? Por exemplo, você já cogitou que a arma que mais existe no mundo é a faca? E quem é que usa essa arma mais do que qualquer outra pessoa do mundo? A sua mãe, a sua esposa, para preparar seus alimentos. Então a faca em si não é um instrumento do mal, mas ela pode ser usada para o mal. Agora pense na nanotecnologia. A nanotecnologia pode ser usada para o mal? Infelizmente, sim. Nas mãos de um político corrupto, de um político amoral ou de um político antiético, pode ser usado para o mal, sim. Se é que já não está acontecendo. E já existem filmes americanos falando sobre isso. Eu me lembro de um que se chama Na Teia da Conspiração. Foi feito em 2018. Mas existem dezenas de outros cujo nome eu não me lembro agora. Durante a pandemia, vídeos fakes mencionaram a possibilidade de que a nanotecnologia estivesse sendo inserida nas agulhas das injeções de vacinas para dizimar parte da humanidade e assegurar que as pessoas que sobrevivessem tivessem alimentação suficiente para se manter. Isso deu origem a muitos vídeos e divulgação fake com a anuência dos governos corruptos. Surgiram notícias fakes que sugeriram a possibilidade de um laboratório ou de uma determinada nação estarem usando a nanotecnologia para inserir dentro das seringas de vacina coisas que dizimassem uma parte da população. Provavelmente
Provavelmente isso ainda não ocorreu, eram apenas notícias fakes. Mas há nações que possuem esse conhecimento e essa tecnologia e podem fazer isso. A única maneira de impedir isso é melhorando a ética das pessoas do mundo. Todas as pessoas precisam melhorar a sua ética. Então, se toda a população do mundo crescer em nível ético, irão influenciar sua família, seus amigos, seus conhecidos, e haverá mais ética no mundo. E havendo mais ética no mundo, há uma possibilidade bem remota que consigamos trazer ética para os políticos do mundo e para os governantes das nações. Note bem, é uma possibilidade remota e altamente improvável, mas ela existe. Apenas isso conseguiria impedir que os governantes das nações utilizassem esse conhecimento e essa tecnologia para nos vitimar. Apenas isso. Mas para entender a dimensão disso, é preciso aprender a distinguir entre ética e moral. Ética e moral são padrões de comportamento que, de alguma forma, corrigem e, de alguma forma, advertem e, de alguma forma, ensinam a população mundial a proceder no caminho do bem. Embora esses dois termos, ética e moral, sejam usados de uma forma intercambiada, substituindo um ao outro, eles têm profundas diferenças. E vou falar sobre isso agora. A ética é um conceito filosófico que envolve a reflexão crítica a respeito da justiça, dos padrões sociais, do que é certo e do que é errado, e questões muito críticas e muito sensíveis, como a justiça, a dignidade, a condição humana, a igualdade e a responsabilidade. Já a moral é um conceito religioso que nem sempre é ético e que também se refere aos costumes do povo, da humanidade em geral, e, portanto, também regem o comportamento humano. Como exemplo, eu cito os 10 mandamentos, que as religiões consideram que tenham sido dados aos homens por Deus, mas que os historiadores e os estudiosos sabem que eles foram forjados a partir das leis de Hammurabi. Não quero ofender você nem magoar você a respeito de suas crenças e de sua religião. Eu quero tratar apenas de fatos e não de opiniões. Em primeiro lugar, é preciso considerar que atribuir os 10 mandamentos a uma origem divina é um procedimento religioso, uma questão de fé. Nada tem a ver com fatos, nem com história, nem com ciência. Os 10 mandamentos são um conjunto de regras morais que foram, segundo a tradição judaico-cristã, passadas a Moisés no Monte Sinai diretamente por Deus. As leis de Hammurabi foram criadas por um rei babilônico chamado Hammurabi em 1754 a.C., portanto, muito tempo antes do que teria sido a existência de Moisés, em quem crê que ele tem existido. A ideia dos 10 mandamentos terem sido forjados a partir das leis de Hammurabi é um conceito aceito por muitos historiadores e estudiosos, e se isso for verdade, os 10 mandamentos até contêm alguns ensinamentos éticos, mas atribuí-los a Deus é imoral. E por que eu estou citando esse fato aqui? Porque, através do procedimento ético, é possível evitar o comportamento antiético de políticos corruptos e evitar que um mal maior se estabeleça. Isso só pode ocorrer através de uma educação ética. Portanto, considerando a corrupção entre os políticos, acho muito limitada essa possibilidade. Mas não é impossível. E apenas isso pode impedir que eles adotem procedimentos antiéticos que dizimem grande parte da humanidade. Mas o fato é que as religiões já tentaram isso. As religiões impõem conceitos morais ao homem e não conseguiram. Cada vez existem mais governantes corruptos.
Se você não acredita, é só olhar para o mundo que está ao seu redor nos dias de hoje. E como conseguir que essa educação ética aconteça de uma maneira ética? A minha tentativa pessoal foi criar um livro chamado A Corrente do Bem. Esse livro, que está disponibilizado a um valor meramente ilustrativo, a um custo absolutamente simbólico, foi disponibilizado. E nesse livro eu ensino um procedimento, uma prática que cada pessoa individualmente poderá fazer diariamente em sua vida. O método está todo nesse livro, para transformar sua vida num processo mais ético. E quando as pessoas fizerem isso, elas terão uma transformação pessoal em seus procedimentos, em suas atitudes. E essa transformação, com certeza, vai influir em sua família, nas pessoas que as conhecem, seus amigos, e como um todo na sociedade em geral. E teremos, então, um aumento da ética entre o povo, entre as pessoas comuns, como você e eu. E nesse livro eu aconselho as pessoas a divulgarem um link para o livro, para todas as pessoas que elas conhecem. Nós precisamos fazer isso rápido. Se está previsto que nós atingiremos 10 bilhões de pessoas no mundo em torno de 10 anos ou pouco mais, é o tempo que temos para conseguir esta revolução ética. Não é uma revolução de força, não é uma revolução de batalhas, não é uma revolução de guerra, é uma revolução ética que vai acontecer dentro das pessoas, se elas puserem em prática o que é ensinado através desse livro. Mas por que eu estou preparando esse vídeo para você? Certamente não é para implantar o terror, ele já está implantado. Eu falei de fatos e não de crenças. Mencionei as notícias fakes e mencionei a possibilidade de que isso possa se tornar real. Já há essa condição. A nanotecnologia está disponível aos governantes de muitas nações e tudo que eu mencionei pode sim ser feito, infelizmente. Então, eu não estou semeando o terror, estou só mencionando o terror que já é existente e insistindo com você que podemos fazer alguma coisa a respeito. Não é muito, mas é o que é possível para nós e conto com a sua ajuda nisso. Procure acessar o meu livro A Corrente do Bem. Procure praticar o que ali é ensinado para a sua própria transformação pessoal. E tenha a esperança de, ao fazer essa tarefa, que é bem simples, ao alcance de todos, eu explico direitinho no livro, possamos de alguma forma influenciar nossa família, os nossos amigos, o próximo, a sociedade, a ponto de um dia, que não sei se irá ocorrer antes de nós desaparecermos como espécie, poderá influenciar os políticos corruptos, trazendo mais ética para a vida deles, e talvez impedindo que um desastre maior aconteça. Este livro foi divulgado a um custo bem módico, apenas simbólico, e foi dito às pessoas, e o livro insiste nisso, que elas divulguem esse livro com as outras pessoas que as conhecem, com a maior parte da humanidade, se possível, para que esse objetivo possa ser alcançado. Infelizmente, esta tentativa não deu muito certo. Este experimento falhou. Poucas pessoas se interessaram pelo livro, menos ainda das que se interessaram estão pondo em prática o método, e menos ainda, mesmo as que estão pondo em prática o método, estão divulgando para as pessoas ao seu redor. E essa tarefa precisa ser feita de forma intensa, porque temos pouco tempo. Considerando que muitas nações já têm a tecnologia e a informação de Malthus a respeito dos 10 bilhões de pessoas, e talvez tome alguma providência muito negativa para dizimar a humanidade e impedir que isso aconteça. Deus queira que não. Agora, eu tenho esperança que você, que é uma pessoa de bom senso, leia o livro, pratique o método que ali está, divulgue para as pessoas ao seu redor, ou seja, saia da sua zona de conforto e faça a sua parte. A minha parte já foi feita ao preparar o livro e ao distribuí-lo ao mundo. Agora depende de você
conseguir que esse livro atinja a pessoa certa. É uma pequena tentativa, mas talvez ela frutifique, talvez ela se multiplique no coração das pessoas e talvez evite um mal maior. Faça o que estiver a seu alcance para divulgar esse tipo de conhecimento, para ajudar a humanidade a superar esta fase difícil, que eu espero seja transitória e superável, e para que os seus filhos e seus netos tenham a chance de sobreviver, ou eles estarão condenados, como todo o resto da humanidade. Muita desgraça pode ser impedida. Se você sair da sua zona de conforto e fizer a sua parte.